Bora, galerinha, chegando, mais um podcast aí, mais um AGCast entrando no ar. Estamos aqui com uma convidada pra lá de especial e engraçadíssima, né? A gente já tava batendo o maior papo aqui antes da gente começar o episódio. Então, galerinha, vamos chegando, dê o seu like, ativa o sininho, te inscreve no canal, compartilha com os teus amigos que agora nós vamos aqui começar a bater um papo aqui pra lá de descontraído com a nossa empresária Renata Bogea. Renata, seja bem-vinda. É um prazer imenso lhe receber aqui no AGCast. A gente fica muito contente aí de você ter aceitado o nosso convite. E a gente realmente está bastante ansioso para ouvir a tua história, né? Conhecer, né, a Renata aí que empreendeu no ramo da saúde, né, que vem fazendo um trabalho aí bastante dedicado com as mulheres de São Luís. A gente queria que tu contasse um pouco pra gente. A gente teve o prazer de receber aqui a tua indicação, né, a Maria que veio aqui conversar com a gente. Foi ótimo o bate-papo com ela e a gente estava na expectativa aqui de te receber. Estamos muito contentes de ter você aqui hoje. Obrigada pelo convite, né, de poder aqui falar um pouquinho da minha história e principalmente de encorajar, né, que eu acho que esse é o meu principal intuito, o principal motivo de eu ter aceito o convite de vocês, é encorajar mulheres a buscarem a sua melhor versão, não importa qual seja a idade, a faixa etária, a cor, a raça, ou até mesmo de onde vieram, né. Eu costumo falar que eu tive uma boa sorte de ter uma boa família. Enfim, os meus pais me encorajavam muito, eu nunca sofri aquele negócio de minha filha não vai que não dá certo. Meu pai e minha mãe sempre foram, assim, incansáveis na arte de me encorajar, mas se você não teve um pai ou uma mãe aí que te encorajou, não tem problema nenhum, esquece o passado, foca no presente, mira no futuro que vai dar tudo certo também. Perfeito, é isso aí. A gente fica muito feliz, né, quando as pessoas trazem esse tipo de mensagem, porque a gente sabe que realmente é isso, né? Um ponto que tu tocou agora, não sei se inconscientemente ou conscientemente, muitas pessoas acabam trazendo muitas crenças limitantes por conta daquilo que elas ouvem dentro da família, né? Perfeito. E esse ponto aí que tu tocaste, de ter sido incentivada, né, pelos teus pais ao longo da tua existência, tu acha que isso foi um divisor de águas para te encorajar para ser uma empresária forte, uma mulher determinada, uma mulher com visão de futuro? O que tu me conta? Com certeza. A nossa infância, ela é determinante na vida da gente. Hoje eu tenho 2 filhos, Júlio e Davi, e eu vejo o quanto que a minha imagem, mas muito mais do que o que eu falo, o que eu faço é importante na vida dos meus filhos. Então, a gente vê muitas vezes pais limitando crianças. Tem que dormir cedo. Tem que ter regras, óbvio que tem. Mas assim, eles esquecem o principal, que é dar o amor, o carinho, o afeto. A gente nasce sem saber nada. E é na primeira infância que a gente aprende as principais memórias que vão perpetuar e vão ficar no nosso subconsciente por toda uma vida. E talvez elas sejam a nossa mola propulsora para o crescimento ou não. Sim. Né? São as memórias afetivas. Né? A gente acredita muito naquilo que a gente vive na nossa infância. E isso impacta no nosso profissional, isso impacta na relação que a gente tem com o nosso marido, para quem é casado, com a relação com os nossos filhos, né? Só, André, que eu acho que hoje a gente tem a felicidade de viver numa era da internet. Sim. Então, tá tudo muito explicado. Então, é o que eu sempre falo, se você não teve a boa sorte que eu tive, de ter pais que te impulsionam, é tempo de você parar e ressignificar. Perfeito. Porque é tempo de tudo. E o conhecimento aí, disponível para todo mundo. Para todo mundo, né? E muitas vezes gratuito. E o que eu percebo hoje são pessoas que não querem aprender. Os cursos online, muitas vezes de graça, desde a época da pandemia, estão aí. E as pessoas não buscam, não têm essa sede, essa fome de crescimento, de evolução, né? Principalmente de ser uma boa pessoa. Porque muito antes da gente ser empresário, ser uma mãe, a gente tem que ser uma pessoa boa. Exato. Verdade. Tocou num ponto muito importante, né? Que a
A gente costuma falar que quando as pessoas não estão preparadas na vida pessoal, isso vai repercutir dentro do negócio, né? Se você é uma pessoa desalinhada financeiramente, dentro do negócio você também vai ser desalinhado financeiramente. Se você é uma pessoa descompensada emocionalmente, muito provavelmente essa parte do teu descompensado vai para dentro do negócio no teu perfil de liderança. Então isso que tu falaste é uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, principalmente porque a gente acompanha muitas empresas, né? Hoje, Renata, assim, eu vejo tu fazendo um movimento legal aí no mercado, né? Com a tua marca, né? O teu branding, né? Que a gente vê que tu procura trabalhar fortalecendo de uma maneira bem caracterizando o autocuidado, né? Isso é uma coisa que eu vejo tu trabalhando muito e eu vejo que no ramo da estética o autocuidado é uma tendência muito forte. Tu foste intuitivamente para esse conceito ou hoje tu busca te aprimorar nesses conhecimentos e trazer de fato o que tem de melhor e de ponta no mercado para o teu negócio? Na verdade, André, assim, eu sempre quis ser médica. Isso nunca foi dúvida para mim. Quando eu era criança, todo mundo brincava de casinha, de Barbie, de boneca. Eu brincava de ir para o hospital com os meus pais. Eu era atendente, eu queria limpar o chão, eu queria ser telefonista, eu queria estar dentro da sala fazendo o exame. Meu pai dizia, minha filha, o paciente não pode, fica lá atrás do vestuário esperando. Quando o paciente sair, você vem e limpa a sala. A minha vida, a minha infância foi assim. Sim. E só que eu sempre quis ser o que eu sou hoje. Eu sempre quis mexer com estética. Eu sempre quis mexer com terapia hormonal, sempre. E meu pai não deixava. Ele falava, minha filha, a gente já tem... Nessa época a gente tinha uma empresa médica, a gente tinha uma empresa hospitalar, o Centro Médico, que era o terceiro maior hospital do estado do Maranhão. Meu pai dizia, você não precisa fazer muito, faz a sua medicina, faz a sua residência, você só vai tomar conta do que é nosso. Não precisa fazer nada, filha, tá tudo aqui pronto para você. E ele meio que me bloqueou de ser o que eu queria ser. Só que a vida é aquilo que é pra ser teu, quando tu é do bem, ela dá um jeito de chegar até você. Sim. No meio do caminho, meu pai faleceu. E eu terminei o que eu tinha me colocado pra fazer, a residência e tudo. E voltei pro Maranhão. Eu morava em São Paulo. Quando eu cheguei no Maranhão, um pouco depois, assim, o hospital foi vendido contra a minha vontade, porque eu nasci pra fazer aquilo ali. Mas os outros sócios não eram médicos, a maioria. Não fazia sentido, então, continuar. Principalmente minha mãe, meu irmão, alguns sócios. Porque quem administrava era teu pai? Era minha mãe. Era minha mãe e meu pai, era. Da nossa parte, né? Da parte dos Borgéias. E aí, minha mãe se desfez e eu só fui informada. Olha, tal dia, eu era minoritária, tal dia a gente vai... entregar o hospital, foi comprado por um grupo de fora, os médicos vão poder continuar. E aquilo ali, pra mim, assim, eu passei, acho que 7 dias sem dar uma palavra, catatônica. Não pela situação financeira, porque eu sabia que eu podia trabalhar em outro lugar. Mas porque era da tua ligação com teu pai. Mas pela ligação que eu tinha com meu pai. Eu tinha sido feita para ser presidente daquele hospital. Eu fiz várias pós-graduações em várias áreas para entender do negócio. E eu fui assim, foi arrancado de mim, sabe? Foi um momento de luto que eu vivi, foi muito difícil. Eu perdi 15 quilos, fiquei cadavérica. Que idade tu tinha nessa época? Eu tinha 30 anos. Eu fiquei cadavérica, assim, magra mesmo, só cabelo, literalmente. Nessa época eu já tinha minha empresa médica, eu prestava serviço já para alguns interiores, de telemedicina, de telelaudo. Eu também ia para o interior, trabalhava na Baixada. Eu falei assim, não, eu vou ficar só com o meu emprego da Baixada. E aí eu fiquei tão broxa, acho que a palavra é essa, que houve um momento que eu pensei em desistir da medicina. Eu falei, cara, o sentido era meu pai. O sentido da coisa era meu pai. E aí eu falei, não, eu vou abrir uma loja de roupa. Eu adoro moda, adoro arquitetura. Isso há 6 anos atrás. Adoro moda, adoro arquitetura. Vou fazer alguma coisa relacionada a estilismo. O dinheiro que eu ganho no interior tá o suficiente, o meu telelaudo, enfim. No meio do caminho, eu tenho um estalo. Uma pessoa chega pra mim e fala assim, Renata, não faz sentido isso, cara. Medicina é a profissão que todo mundo sonha em ser. Uhum. Como é que você vai desistir disso no caminho? O que você gosta de fazer? Eu falei, eu sempre quis trabalhar com estética. Por que você não vai? Tem tudo a ver com você. Você
você é totalmente estética. Eu falei, não sou. Não, você é assim. Eu comecei a fazer algumas pós-graduações, comecei a atender num consultório de uma colega nutricionista, lá no Renascença. Em pouco tempo, a coisa foi pegando. Logo, a gente teve que criar um núcleo mesmo. E aí o núcleo tinha um propósito mais de nutrologia, de longevidade, de reposição hormonal, de olhar para essa classe feminina que é tão esquecida. E principalmente as mulheres 40 a mais. A mulher tem prazo de validade para muitos. E assim, hoje eu vivo para provar que isso não é verdade. Que bom, que né? bênção. Eu tenho 36 anos, a minha mãe aos 36 anos já era avó. Só pra você ter ideia, né? E eu vivo para isso. E eu tô aqui cheia de energia, acho que vivendo a fase que eu me sinto melhor, pronta para qualquer coisa na vida, né? E aí o núcleo, em 2 anos, também estourou. Não cabia mais os pacientes, a gente estava fazendo a coisa meio desconfortável. Eu precisei mudar para o núcleo maior. E aí a gente recentemente inaugurou a nova sede do núcleo, que é no Biadene Office, ali na Avenida dos Holandeses. São morei do lado ali. E... Morei no Biarritz. Pronto, ali no Biadene. E lá é um núcleo totalmente voltado para cuidar da mulher, do fio do cabelo. A gente tem um spa capilar até a unha do pé. Então, quando a mulher for, entra lá dentro, ela resolve todos os problemas dela numa única entrada. E esse mercado é um mercado muito forte, né? O mercado de estética é um mercado em ascensão até 2027, Sim. de forma muito alta. E até 2029 também vai continuar ascendendo. Eu vi que nos últimos 5 anos cresceu 600% esse mercado. E que o Brasil está em 4º lugar, né? De países, né? Que mais prestam esse tipo de serviço. Na verdade, em termos de qualidade, hoje a gente só perde para a Coreia do Sul. Que as coisas são criadas lá, a grande maioria, e o valor lá é bem inferior ao nosso, Sim. até pelos impostos. Mas em termos de mercado, os Estados Unidos está em 1º lugar, a China em 2º e o Japão em 3º, em 4º vem o Brasil. Mercado, tu fala de mercado, consumo. Isso, tamanho de consumo mesmo. Porque o Brasil, o último ano, a gente faturou, acho que foi 27 bilhões de dólares, mais ou menos. E os Estados Unidos, acho que foi 3 vezes mais ou menos. E a gente exportou na casa de uns 911 bilhões. Então, assim, é um mercado muito grande. Muito grande mesmo. Na verdade, a gente importa muito mais na estética do que a gente exporta, né? Sim. Tudo, por exemplo, lá na minha clínica, vem de fora. Sim. Tudo é importado, inclusive os produtos que a gente usa, né? E aí tem várias linhas dentro da estética, né? Tem aquela linha de mais popular, Sim. tem a linha intermediária. Existem muitos dentistas hoje fazendo trabalhos de harmonização facial, de papada, de pele. E tem biomédicos. A minha esposa, inclusive, entrou num curso agora justamente para se envolver nessa parte, que ela é ortodontista, mas ela tá indo pro lado dessa parte aí facial e tudo. Ela até me falou lá, mas eu não entendo muito dessas coisas, mas ela tá indo pra esse ramo aí da estética também. É um mercado muito bom. Eu falei para ela, eu disse, olha, isso aí tem futuro demais, porque é um mercado que ainda tem muita demanda reprimida, né? Todo mundo quer ser bonito, né? Às vezes você não quer pagar o preço de ser bonito. E tem gente que mesmo pagando o preço não fica, né? Porque tem uns abençoados que já nasceram assim desprovidos de beleza, né? Não, tudo tem jeito, não tem não. Claro que não, tudo tem jeito. Às vezes é que você não ajustou ali a coisa do jeito que tem que ser. Não teve o olhar artístico, né? No núcleo RB tem jeito. Tudo viu? tem jeito. Núcleo RB resolve tudo. Lá tem tecnologia para que você pensar. Quero tirar a gordura localizada Tem. Eu tava vendo, né, Renata, eu não sei se eu não conheço muito a tua área, né, essa área da longevidade, mas eu acho bastante interessante, eu acho que é uma das tendências, né. Eu tava até estudando um pouco a respeito esses últimos dias e eu vi, assim, que nos próximos 10, 20 anos a média de idade do brasileiro, do ser humano ao longo do globo vai subir para uma média de 100 anos, né? Então, assim, eu vejo que essa questão é uma questão muito em alta, né? Eu que estudo, ele vai rir da minha cara agora, mas que eu falo sempre aqui no podcast, eu estudo muito sobre vidas em outros planetas, né?
e eu estudo muito sobre as raças, né, das outras constelações e etc. E essas raças mais evoluídas que a gente, geralmente eles vivem 500 anos, 1 milhão de anos, porque eles já atingiram um nível de tecnologia onde eles conseguem viver muito mais. Pode dizer que maconha foi essa que esse rapaz fumou, mas é porque realmente a gente que gosta desses assuntos, a gente tem muito contato com esse tipo de conteúdo, né? Então, assim, eu vejo que nós aqui na Terra, nós estamos muito pouco evoluídos a nível tecnológico. E a medicina é um dos ramos que mais vai sofrer transformação nos próximos anos, né? E a tendência é que a gente realmente evolua a nossa matéria física para que a gente, nos próximos séculos, a gente consiga viver muitos e muitos anos mais. Eu não sei se tu viu, né, nos Estados Unidos tem um camarada que ele desde muito novo, ele é um bilionário, né? Desde muito novo ele vem fazendo um tratamento para ele se manter jovem. E tu olha pro cara, o cara tem 80 anos, mas parece ter 18 anos de idade, entendeu? É um negócio muito louco, assim. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente começa a entender que a gente está muito engatinhando em relação à inovação tecnológica para muitas áreas, né? E eu acho que essa área da longevidade é uma das áreas que vai nos surpreender muito. O que tu acha, assim, desse tema, assim, o que tu tem para contribuir em relação a isso? Eu sei que tu tá rindo de mim, que eu tô falando uma loucura muito doida aqui. Mas... Não, assim, a gente sabe que a medicina regenerativa, ela tá super em alta, né? O que acontecia, assim, na época dos meus pais, enfim, em épocas antecedentes à nossa? As pessoas esperavam a coisa bagunçar para poder arrumar. E a gente sabe que hoje, na medicina, a melhor coisa do mundo é prevenir. É prevenir que o problema chegue para você resolver. Então, isso é para tudo, inclusive para a parte estética. Sim. Né? Quando a gente fala de medicina regenerativa, a gente fala de restaurar células, a gente fala de DNA, a gente fala de mitocôndria. Né? Então a gente vai para um nível muito primitivo do corpo humano. É porque o segredo está no DNA mesmo, né? Na nossa formação genética, né? Se a gente consegue trabalhar a nossa genética, a gente vai conseguir trabalhar o processo de degradação da matéria. Então, na verdade, André, assim, a genética ela é determinante na nossa vida em 20%, sabe? Todo mundo fala, não, meu pai teve diabetes, minha mãe teve câncer, eu vou ter, isso é um fato. Tem gente que já aceita isso como uma verdade absoluta. Sim. E não é, tá? 80% do que você tem está relacionado ao seu estilo de vida. Sim. 80%. Então, 80%. Então, veja só, se o seu pai teve um câncer, você já sabe disso, você tem que lutar. Desde a hora que você tem consciência pra você não ter isso. Quebrar o padrão, né? Sabe? Exatamente. E quebrando. Para que isso também não vá passando de geração em geração. E isso é engraçado porque, assim, né, a gente toca muito no tema aqui, até foi uma das coisas que eu conversei com a Maria aqui no podcast dela, a gente fala muito sobre a constelação familiar, né, porque quando a gente fala de quebra de padrão, a gente tem o nosso lado matéria e a gente tem o nosso lado espiritual. Né? A gente tanto tem que cuidar da nossa mente, porque a mente ela tem uma relevância muito grande sobre o nosso corpo, mas a gente tem que cuidar também do nosso corpo, porque se a gente tiver com um corpo não muito legal, isso aí vai impactar na nossa produtividade, na nossa longevidade, no nosso desempenho como ser humano na sociedade, né? E por isso que o exercício físico é uma das bandeiras que a Maria ela levanta, né? Ela é muito categórica quando ela fala em relação à saúde mental, né, que para o equilíbrio da mente e do corpo, o exercício físico é um determinante, né? Então, mente forte, André, não habita em corpo fraco, sabe? Eu não acredito em pessoas que, ai meu Deus, ele é, sabe, lá com uma pessoa que tem um corpo que não tá legal. Sim. E aqui eu não tô falando de estética, tá? Aqui eu vou para um assunto muito mais profundo. Porque a obesidade... Não, mas fulano é gordinho, mas é saudável. Isso não existe. Sim. Isso é lenda. Você pode não ter hoje uma alteração laboratorial, mas com toda certeza amanhã você vai estar ferrado. Uhum. E é um amanhã mesmo. Não é um amanhã daqui a anos. Então, você precisa cuidar de você desde o primeiro momento. E
com toda certeza, a atividade física é um dos caminhos, né? O sono assim, a gente negligencia muito o sono, Verdade. né? E ele é assim, talvez a coisa que mais importe assim no meio de tudo. A alimentação é só um bolinho, mas é só um bolinho hoje, é só um cachorro quente amanhã, é só um hambúrguer depois de amanhã. E quando você vai ver, você come muito pior, muitas coisas ruins, muito do que coisas boas. E as pessoas são acostumadas a pensar que coisa boa é salada. Não, tem gente que não gosta de salada e tá tudo bem nisso. Sim. Você pode hoje suplementar. Por exemplo, lá na clínica, a gente tem a infusão endovenosas de medicamentos, vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, se você não faz a ingesta correta de alface, de tomate, para você ter as vitaminas que você precisa, beleza. Vai lá na clínica ou vai em outro lugar e faça por soro, sabe? Se você não consegue ingerir a quantidade de proteína, porque eu não gosto de ovo, tudo bem. Existem suplementos. Sim. Whey, em barra, sabe? Agora, tudo precisa conversar. Sim. Sabe? E não tem como hoje você ir tratar uma ansiedade, uma depressão, sem pensar numa atividade física. Sim. Porque a atividade física é o principal produtor. É através da atividade física que você produz serotonina, dopamina, endorfina, que são os hormônios do prazer, da saciedade, da felicidade, leptina, grelina, enfim. Uma cascata hormonal inteira para que você tenha um equilíbrio, para que você possa voltar, né, a pensar de uma forma legal, a ver a vida de uma forma, né, melhor. Sim. Né? Às vezes... Porque tudo é químico, né, Renato? Tudo é químico. Às vezes, André, eu recebo paciente no meu consultório, eu falo assim, a paciente entra, doutora, eu quero matar aquele homem que eu moro lá em casa. Mas quem é aquele homem? É o teu marido? É o meu marido. Eu falo, pelo amor de Deus, calma, me dá 2 meses. A paciente está com o hormônio dela tão afundado. 2 meses. Se tu continuar com essa vontade, pode matar. Pronto. Não, você pode se separar, né? Se não, mas me dá uma oportunidade. E com essa minha conversa, eu já restaurei muitos casamentos. Legal. Né? Já voltaram maridos que me agradeceram, que me levaram presente. Porque muitas vezes o problema está na falta de hormônio. Do desequilíbrio hormonal, né? Quando você não tem hormônio, você não tem felicidade, você não tem vontade, você não tem libido sexual. A maior taxa de divórcio, Gustavo, é aos 48 anos. Então imagina só, nós mulheres eu passei 10 anos entre a faculdade e pós-graduação direto. Então, minha vida começou aos 28 anos. Eu passei 20. Rapaz, tu se formou muito rápido. Eu passei, então, aos 28 anos. Aí eu comecei a viver com 28 anos. No meio do caminho, eu tive que parar para ser mãe de Júlia e Davi. Sim. Porque o meu, então, marido era 10 anos mais velho que eu. Ele falou, eu vou ser avô? Não, tem que ter filho agora. Então, eu tive que parar para ser mãe. Parei para ser mãe. Beleza. Os meninos, 5 gêmeos, prematuros. Deram muito trabalho. Eles são gêmeos? Gêmeos. Até 5 anos de vida deram muito trabalho. Primeiro ano, 8 meses eu me divorciei. Fiquei mãe solo. Mãe solo, residente. Tu é corajoso, hein? Mãe solo, residente. Meu pai resolve morrer no meio do caminho. Caraca, então imagina. E quem te ajudou? Cara, quem me ajudou foi Deus. Foi Deus real. E quando eu te pergunto se tu já sofreu na vida, tu diz, não, minha vida sempre foi uma beleza. Porque eu escuto tanta história bizarra, né? Mas que morreu, que... É igual, não sei se você conhece o Geraldo Rufino. Conheço. E ele fala muito sobre isso, quando alguém pergunta assim, tu já sofreu? Sofreu não, eu respiro, eu sinto esse aroma de Deus. Então assim, ele todo tempo feliz, mas ele veio do lixão, já passou por várias tribulações. Ele fala que as batalhas que eu tive, adquiri anticorpos psíquicos. Então hoje não é qualquer ventania que me derruba. Então é mais ou menos essa tua vibe também, né? Sabe, a gente tem que encontrar, Gustavo, luz em tudo, porque em tudo há luz. É verdade. Em toda a história. Então é muito positiva, porque totalmente. Quando o André te perguntou isso, tu disse, não, sofri não. E eu nem imaginava dessa parte da história, né? Mas poxa, se vocês pensarem, no meio do caminho o pai morreu. Pô, tem gente que não teve nem pai, que nem conhecia seu pai. Mas assim, é por isso que eu te perguntei aquela hora, né? A questão da energia. Porque assim, essa questão da ressignificação, né? Tipo assim, quando a gente já é positivo, a gente não olha pro negativo. Né? Perfeito, então tu já tem esse condicionamento. Tá tatuado no meu DNA. Tipo, cara, eu vou sofrer pra quê? Meu irmão, isso aqui é só uma marolinha.
Beleza. Marola. Essa é uma marolinha que tá passando aí, mas isso é uma escolha, isso é uma decisão. Diária. Eu vou pensar assim. Diária. Eu vou viver assim. Isso me faz não cair diante das adversidades, porque adversidade a gente sempre vai ter, né? Adversidade você tem todo dia. É um projeto novo que você vai colocar, você tem uma dificuldade, é uma situação de um relacionamento que você entra que não deu certo, é uma situação de uma obra que você vai fazer no empreendimento seu que você tem dor de cabeça e vira um pandemônio. Então, tudo, né, tudo conspira, aí a gente tem que trabalhar, alinhar o pensamento, a mente e fazer tudo com a energia divina para que tudo prospere e dê certo, porque a gente sabe que pensando dessa forma tudo tende a fluir, né? Pensando e fazendo, né? Hoje Gustavo estava até falando que ele abriu hoje de manhã o Instagram, ele olhou lá eu começando o dia falando sobre a verdade, né? Sim. A verdade, ela é absoluta. Então, quando você vive a verdade, as pessoas até tentam, no meio do caminho, te mentir, te trair, te enganar. As pessoas até tentam jogar alguma coisa no teu caminho, né? Inventam histórias ao teu respeito. Mas quando tu é de verdade, aquilo ali até acontece. Porque acontece com todo mundo. Mas a história não se perpetua. Sabe? Não, isso aí é uma coisa muito certa, isso aí que tu tá falando. Até a gente conversa muito sobre isso. Porque a gente, quando tem esse pensamento, quando a gente é condicionado a essa forma de ver as coisas, a verdade ela sempre aparece, né? É como se a sujeira nunca ficasse escondida debaixo do tapete. Não fica mesmo. Não sei se pra ti é assim, mas pelo menos pra mim acontece dessa forma, né? Qualquer coisa que desenquadre, logo eu percebo o que está acontecendo, né? E aí eu acho que isso também que a gente chama aqui, é um dom, né? Eu ia falar gift, porque em inglês é gift, né? A gente tem um dom que é da intuição. Eu acho que as pessoas que são intuitivas, elas têm muito essa percepção, né? É uma coisa que veio comigo, eu tenho muita intuição, uma intuição forte. Então, eu penso muito da forma que tu pensa, mas também qualquer coisa ao meu redor que estiver fora do contexto, de alguma forma acaba aparecendo para mim. E aí eu acabo fazendo as alterações que eu preciso fazer, porque a espiritualidade está sempre me protegendo, isso aí eu não tenho dúvida disso. E eu estou entrando nesse assunto para saber como é a tua relação com a tua espiritualidade. Entendeu? Eu acho que esse é um dos assuntos que, para nós, né, empreendedores, empresários que somos, né, acho que isso é um dos assuntos mais importantes. Eu, pelo menos, eu vi que minha vida ela prosperou muito depois que eu me conectei com esse lado da minha vida. Depois que eu me conectei com a minha espiritualidade maior, as coisas fluíram muito na minha vida, né? E só melhoram, não pioram, né? Então, eu queria ouvir de ti como é que é essa tua relação com isso, entendeu? Desde muito nova, eu, assim, sempre fui muito apaixonada por Jesus Cristo, sempre. Eu fiz catecismo, frequentava a igreja católica, e eu sentia um vazio. É como se eu fosse para a missa e aquilo ali não me preenchesse. E aí, por vontade minha, uma vizinha frequentava, nessa época, a igreja Comunidade Vida, do pastor Mário Porto, que é até um comunicador muito conceituado aqui em São Luís. E eu comecei a frequentar o ministério dele. A primeira vez que eu fui, eu me converti ao evangelho. E desde então, eu nunca mais deixei de ser evangélica. Quando eu mudei para São Paulo, eu fiz parte do Ministério da Batista, lá. Quando eu voltei para Quadrangular, do Bruno Bolichark, né, do pastor, até então ele era pastor, e quando o Bruno largou o ministério, eu confesso que eu fiquei bem, sabe, sem rumo, sem direção, mas continuei apaixonada por Jesus. E daí, recentemente, eu voltei com tudo, assim, na casa do Pai. Que bom, então hoje eu sou totalmente cristã, totalmente convicta de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. E hoje congrego na Dunamis, do pastor Antônio, né? Dunamis do Saulo Prazeres. É do Saulo. Assim, a igreja de um colega nosso. Pronto, então eu congrego lá. Inclusive ele convida direto a gente para visitar. Maravilhosa. Maravilhosa. A gente tem uma célula na minha casa, que ela é dirigida pelo pastor Márcio, que é o pastor da Sara Nossa Terra. Maravilhoso também. A Sara é bem longe da minha casa, eu moro na Península, a Sara é lá no Olho d'Água, então até pela
distância me atrapalhava muito. Eu chegava sempre atrasada nos cultos. E a Dunamis, assim, foi perfeita. E eu realmente me senti em casa. Tive um encontro verdadeiro com Jesus Cristo lá dentro, mais uma vez na minha vida. E o que eu percebo, André, é que todas as pessoas que são realmente bem-sucedidas e prósperas, Tem uma conexão, elas né? vivem a vida de Jesus Cristo. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu sempre falo que o homem que eu mais respeitei na minha vida, depois de Deus, que eu mais respeito é meu pai, mesmo não estando mais aqui nessa dimensão. Mas tudo que eu faço é para agradar o meu pai. Eu me preocupo muito em, será que meu pai ficaria feliz com isso? Será que meu pai vai ter orgulho de mim se eu fizer isso? Eu acho que isso é uma régua que eu uso para saber até onde eu posso ir, o que eu devo fazer. E abaixo do meu pai aqui na terra é Paulo Vieira. Assim, eu sou alucinada pelo Paulo. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele agora em outubro e falar falar assim na cara dele o quanto que ele mudou a minha vida. E a coisa que eu mais vejo no Paulo é a conexão dele com o Espírito Santo e com Deus. E a gente pensa muito que esse negócio de dinheiro do mal, né? Tudo bem que o inimigo usa muito dinheiro para tirar as pessoas de Jesus, mas o dinheiro pode ser um grande canal de bênção. Sim, né? E a gente não pode viver nessa vida de achar que para ter Jesus Cristo tem que ser pobre, não tem nada disso. Tem que ser próspero. Na verdade, isso é crença, né? Isso são crenças que limitam as pessoas. Tanto é que a maioria da humanidade hoje vive uma mentalidade de escassez muito forte, né? Se você for aí ver a remuneração da massa, as pessoas vivem com uma remuneração muito aquém do básico que elas deveriam ter acesso, né? Mas isso está associado realmente a todo o processo de mentalidade, de criação, de cultura de merecimento. Mas eu acho que está vindo uma grande mudança para nós. Eu também acho. Eu não sei como nem quando, mas eu acho que o modelo que a gente vive ele é insustentável. E eu acho que está vindo uma grande mudança para o planeta Terra, né? Eu acredito muito nisso, mas eu costumo dizer, assim, dentro da minha visão espiritual, que a vida ela vai muito mais além do que a gente é capaz de conceber, de entender, de enxergar, né? E que o joio vai ser separado do trigo, né? Eu acho que essa mudança ela está próxima. Acho que a gente em pouco tempo vai vivenciar isso. A gente já está vivendo o Apocalipse, né? Para quem lê a Bíblia, sabe que a gente está na era apocalíptica, então a gente está num processo de transição para que o mundo vire um mundo de regeneração. Eu acredito muito nisso e eu acho que tecnologias novas vão surgir e é por isso que eu acredito muito na vida em outros planetas, porque eu acho que essas tecnologias elas vão ser trazidas por outras civilizações, entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu sei que vai muito de encontro com a crença de vocês, mas eu estudo muito sobre isso e eu acredito muito nisso. Eu até, um dos podcasts que eu mais gosto é o de atividade paranormal, né? Então, eles falam muito sobre isso. O André pergunta assim, me ligou, Gustavo, a gente precisa se conectar com algum extraterrestre para que o nosso podcast possa bombar, para que as empresas possam crescer ainda mais. Aí eu falei bem serinho, André, já estou conectado com o extraterrestre. Quem? Jesus Cristo. Bem isso. Renata, e eu tenho uma pergunta. Eu percebo que além de médica, você é empresária, uma empresária muito bem sucedida, mas também tem um dom de falar muito bem, de se expressar muito bem. E vale ressaltar que um dos principais soft skills é a comunicação, é esse dom de se comunicar. Eu quero te perguntar se tu fez algum curso de oratória ou se tu já nasceu com este dom, porque é gostoso de te acompanhar nas redes sociais, porque tu sabe te expressar muito bem. Eu também creio que muito dessa expressão, desses vídeos, é do nosso amigo Salomão, que está aqui na nossa retaguarda. Grande Salomão. Quase que não ia ter podcast, quase que eles falam pra mim assim, gente, olha, cancela o podcast com Renata, Salomão, senta aqui na cadeira que a gente quer saber da tua vida. Salomão não pode aparecer porque ele é um jogador muito caro. Muito caro da NBA. Pra querer levar ele embora e não dá. Não, já levaram ele embora de mim. Mas, como um bom filho a casa retorna, ele voltou, amor. Então, eu não fiz, Gustavo, não fiz nenhum curso de oratória. Mas aí a gente vai voltar lá. Eu sempre tive muita liberdade de expressão. Então eu nunca fui proibida de expor o que eu sentia, de falar o que eu sinto. E eu acredito muito nisso, que com as palavras simples a gente consegue
organizar a vida da gente, colocar os pontos no lugar, Sim. sabe? E foi dessa forma que eu tive uma grande ascensão no Instagram, que eu ganhei uma notoriedade maior, foi levando uma medicina simples. Então, quando eu comecei no Instagram, não tinha médico aqui. Faz quanto tempo já que tu tá nessa... Tem 4 a 5 anos que eu tô ativa na rede social. Tu tem quantos seguidores hoje? 106 mil. A galerinha aí te seguindo, hein? O pessoal se identifica contigo, hein? Como é que tu trabalha teu marketing? Porque vale ressaltar que tem uma boa comunicação, mas também tem uma boa estratégia de marketing por trás de tudo isso. Porque tu sabe os horários certos de postar. Eu percebo que tu tem alguns gatilhos no teu Instagram, gatilhos da curiosidade. Tu tem os horários corretos de postagem. Tu não pode Como contar foi o tudo segredo. isso? Só revela só um pouquinho. Tá querendo revelar o segredo. Salomão tá aí do lado também. Não pode ter... Salomão até olha pro lado. Não, eu posso contar sim. Eu acho que a gente tá aqui para contribuir, né, com as pessoas, para encorajar elas. E, assim, tudo que eu faço, Gustavo, tudo que eu me proponho a fazer, que eu entro na coisa, eu dou uma estudada antes, eu dou uma lida antes. Então, assim, quando eu me propus a ser uma comunicadora, era no intuito, nunca foi de ganhar dinheiro, nunca foi. Sempre foi no intuito de informar e de encorajar mulheres. Eu não aguento ver tanta gente sofrer. Vocês podem pensar, vocês não têm noção do que as mulheres passam todos os dias, sabe? É algo assim assustador. Quem vocês menos pensam é humilhada todo dia. Sim. É acabada. A gente entra na rede social, fulana tá casada com Beltrano, a gente pensa que o casamento é maravilhoso, mas só Deus e ela sabem o que ela passa. Sim. Né? Então, com o propósito de acho que ensinar um pouco da medicina hormonal, mostrar um pouco disso de uma forma muito simples, eu fui buscando a internet para mostrar uma medicina simples. Eu via muitos médicos até postando, mas assim, os médicos iam para a rede social e falavam dismenorreia. Tem muitos médicos que nem sabem o que é dismenorreia, imagina o leigo. Sim. Então eu comecei a falar, você tem cólica quando você menstrua? Isso pode ser normal até certo ponto. Se passa de tantos dias, não é normal. Chegou aquela parte de reposição da menopausa. Parou de menstruar, menopausa. Pode simplificou a mensagem. Né? Tu conectou. Tu conseguiu gerar realmente a curiosidade das pessoas porque tu conseguiu ser assertiva na comunicação. Né? Agora, isso eu podia ter dado um tiro no meu pé. Sim. Né? Mas é engraçado, sabe por quê, Renata? Porque eu vejo que hoje, de fato, o que engaja é esse perfil de comunicação. Porque assim, se tu for, aí entro dentro do exemplo que tu deu, se tu for pro Instagram para explicar o que é determinada coisa do ponto de vista técnico, beleza. Talvez um médico ali vá se interessar por lhe ouvir e vai assistir o seu vídeo até o final. Mas o público mesmo, hoje está vivendo uma vida muito rápida. Se tu não for assertivo, se tu não puxar a atenção ali daquela galera que se identifica com o teu assunto, tu não vai conseguir escalar isso para derramar. Porque assim, eu vejo o Instagram hoje, né? Eu não sei se a maioria das pessoas vê dessa forma, mas eu vejo o Instagram hoje como uma forma de você derramar coisa boa para as pessoas, né? Se for bem utilizado. Porque aquele conhecimento, ele vai sanar a dor de tanta gente. Óbvio que em contrapartida tu vai ter fluxo para dentro do teu negócio, mas mais do que isso, é realmente você levar a consciência para quem está do outro lado. Porque o que gera frequência em alto padrão é o quê? É consciência. Se eu levo a consciência para quem me escuta, aquela pessoa vai sair da onde? Do limbo, da ignorância, da escuridão. Porque quando a gente vive na ignorância, a gente vive o problema sem saber sair dele. Né? E eu acho que profissionais como você, como eu, né, como Gustavo, como muitos outros profissionais aí que fazem um trabalho direcionado para determinada especialidade, a gente tem esse compromisso, né? A gente tem esse compromisso de chegar para essas pessoas, mesmo que a gente nem as conheça, mas derrame para ela esse conhecimento, porque é através disso que a gente eleva o nosso padrão de vibração. E quando a gente eleva o nosso padrão de vibração, nosso negócio prospera cada vez mais. Porque é a Renata que vai se colocando numa posição de referência, de autoridade, de influência. Perfeito. Né? E assim, eu não sou muito das redes sociais, eu nem gosto.
de rede social, por incrível que pareça. Tá entrando agora. Agora que eu meio que me abri para isso. Tanto é que minhas empresas elas cresceram todas e nunca dependi de rede social para isso. E agora eu me abri porque eu sei o quanto que a gente pode abençoar vidas dessa forma. Eu me abri mais por esse motivo do que por qualquer outro. Aí a gente vai voltar à história lá das crenças limitantes. Pronto. Não, mas agora eu já vivo isso de uma forma muito tranquila. Como você não é obrigado a, por exemplo, ir para uma rede social para falar do seu negócio, porque você tem uma empresa, né? Que não é você, é a empresa que precisa, né? O meu negócio é diferente. Por exemplo, as pessoas querem a doutora Renata Borgeia. Elas não querem... Elas querem ir no meu negócio muitas vezes, na grande maioria das vezes, por causa de mim. Sim. Então, eu precisei dar a minha cara a tapa. Mas quando eu comecei no Instagram, era para comunicar mulheres. Então, essa comunicação, ela vai depender do público final que você quer atingir. Então, por exemplo, quem quer ser mentor de médicos, quem quer ensinar outros médicos, precisa, de fato, convencer que tem conhecimento. Mas eu não queria isso. Eu sei o que eu sei. Então, isso não importa. Eu só queria abençoar mulheres. Sim. Eu só queria mostrar que elas não precisavam sentir dor. Que elas não precisam viver sem limite sexual. Que transar é normal. Né? Que ter relação sexual é normal. E quando chegava com 45 anos, ninguém tinha mais relação. Aí o homem ia pra rua procurar, né? Tá velha, a mulher tá velha. Então, hoje, a gente precisa comunicar. Você está passando pela menopausa, existe terapia de reposição hormonal, mas se você não pode, também tem tratamento não hormonal. A gente não precisa pensar o tempo todo só em hormônio. Sim. Hormônio é vida, mas tem quem não pode. É uma minoria? É. Então, para essas pessoas, a gente tem outras soluções. Sim. E a gente precisa mostrar a solução. E sabe? tu se sente hoje a voz das mulheres, Renata? Eu me sinto, sabe, André? Eu me sinto a voz de muitas mulheres, inclusive que reprimidas. Sim. Que não tem coragem de falar, que não tem coragem de dar sua cara a tapa. Na verdade, aqui no Maranhão, ninguém dá cara a tapa, por exemplo, para falar desse assunto hormônio. Sim. Como se isso fosse uma polêmica. Quando a gente chega lá em São Paulo, que eu sento lá com Juliana Bica, com os grandes nomes do Brasil. Como assim, Rê? Tem mulher que menstrua no Maranhão. Vocês estão vivendo o quê? A era da... Sabe? Outro dia eu fiz um vídeo, recebi 1000 haters. A Julinha, minha filha, falava assim, a minha mãe nunca vai deixar eu tomar anticoncepcional. Aí eu explicava no vídeo a minha visão, né? Que o anticoncepcional, ele traz uma menopausa precoce e tal. Mas eu disse que a minha filha não vai usar para contracepção. Por quê? Porque existem outros métodos contraceptivos não hormonais que são melhores. Eu não falei que se ela tiver uma endometriose, ela não vai usar. Sim. Eu não falei que se ela tiver um ovário policístico, ela não possa usar. Sim. Cara, a minha vida virou eu embarcando pra Europa. Eu passei Mas minha viagem inteira. Meu Deus! Mas o engajamento O que eu fiz de errado, assim? Cara, mais de 500 haters. Mas isso é bom, né? Porque assim, a polêmica Não, ela gera aí- muita visibilidade. Não, aí eu fui. Mas tu entende, André, que a gente tá muito acostumado a falar o que o outro quer ouvir. Sim. Então, quando a gente fala algo que a pessoa não quer ouvir, isso vira um problema. Sim. Né? Então, a classe dos ginecologistas, que eu tenho muito respeito, Falei isso pra ti hoje, não foi? a classe dos ginecologistas que eu tenho muito respeito vieram em cima de mim, assim, alguns, claro, né? Sim. Matando real. Mas é muito isso, sabe? Eu acho que. Aí agora entrou num tema que eu gosto de falar. Eu acho que o ser humano hoje gosta muito de sabonetar. Ele quer sabonetar para ser aceito pela galera, né? Tipo, cara, eu vou falar aqui o que fulano gosta de ouvir porque ele vai gostar de mim e aí a gente vai ter uma conexão massa. Mas o bonito mesmo é você ser verdadeiro, é você falar a verdade, é você ter consciência, é você vibrar na alta frequência, né? E- Ninguém aguenta viver de mentira. Você pode passar 1 ano, passar 2, uma hora a sua máscara cai. Sim. Você precisa ser de verdade, você precisa ser com a verdade. É isso aí. Ela é absoluta. A ela vida é um soberana. grande Big Brother. É um grande Big Brother. Com aquelas câmeras reais. Né? Uma hora a máscara das pessoas vão caindo. Verdade. Né? E a gente tem uma coisa também, André, assim, que eu percebo, é que as pessoas gostam muito de criticar. Eu não sei fazer, então, enfim, eu vou criticar. Eu não sofro isso, esse negócio de médica blogueirinha, né? Mas eu tenho algumas amigas fora do Maranhão, por exemplo, a Rita Capelato, que é um grande nome hoje na estética, entre outras que elas eram taxadas de médica blogueirinha. Sim, Por quê? Porque elas faziam dancinha. Não é o meu estilo. sim. Eu não me imagino, de fato, mas
é uma Cada um forma faz de do jeito chamar a que quer, atenção e ela é muito boa médica. Sim. Porque ela faz dancinha, não descredibiliza quem ela é. Sim. Sabe? Perfeito. A gente está muito acostumado a isso, a achar que a mulher para ser tem que estar, a mulher tem que ser perfeita. Mas aí é aquela coisa, né? É assim, é perfil, né? Eu falo muito, né? Eu estava dando uma palestra esses dias e eu estava falando que o julgamento ele baixa muito a frequência, né? E quando as pessoas julgam o que os outros fazem, elas fazem isso, mas elas não sabem que elas estão fazendo mal para si próprio, né? Porque ela está baixando a própria frequência dela. E eu costumo falar muito isso, eu não sei vocês, né? Porque cada um tem sua forma de interpretar, mas, por exemplo, quando uma pessoa fala mal de alguém, eu já fico com receio daquela pessoa. Porque eu acho que uma pessoa que fala mal de uma pessoa, ela fala mal de qualquer pessoa. Fala mal de mim amanhã. Qualquer pessoa. André, eu pego minha bolsa, levanto e saio de perto. Eu também. Hoje eu não inclusive, aceito. Eu não gosto de estar perto de Inclusive, pessoas que falam no mal teu de vídeo outras hoje, tu iniciou falando sobre isso, tá vendo? Foi Como mesmo, eu te acompanhei. coincidência. Ela iniciou falando, eu não gosto de falar das pessoas, mas eu vou comentar um certo episódio. E levando para a Bíblia, em 1 Coríntios 10:10 diz: não murmureis como é costume de alguns, e atraem para si o anjo destruidor. Sim. E quando você pesquisa no Google, no ChatGPT, o que é murmuração, lá tem murmurar, resmungar, falar mal do outro. Então, a murmuração, ou falar mal do outro, você atrai maldição para sua vida. Eu li um livro recentemente, que é Os Segredos da Mente Milionária. E ele fala sobre vários aspectos e vários comportamentos dos milionários. E ele fala no livro, se você quiser se tornar igual, se você quiser se tornar um milionário, você deve modelar os milionários, os comportamentos que eles têm. E ele falava no livro que os milionários, eles não falam mal de ninguém, eles não falam mal de pessoas, eles falam de ideias. Sim. E quando você convive com alguém que fala mal das pessoas, você vê que é uma energia muito negativa. Ruim. Na verdade. E eu vi que tu falou sobre isso hoje. Eu não gosto, hoje. não. Eu e acho... a vida da pessoa não anda, sabe? É. Ela anda e para no mesmo lugar. Né? Isso aí, pra mim, julgar alguém, falar da vida de alguém pra mim é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer. Só sabe quem passa, quem tá dentro do negócio. Qual é o teu propósito? O meu propósito, sem dúvida nenhuma, é encorajar mulheres, é salvar mulheres, é resgatar mulheres, é fazer com que as mulheres tenham vida. Tenham uma vida melhor, uma vida em abundância, uma vida próspera. E aqui eu não falo em dinheiro, aqui eu falo em prosperidade. E eu vejo que além de tu conseguir cumprir teu objetivo, que é bem específico, que é claro de percebê-lo, mas eu vejo também que você hoje tem um propósito, talvez indireto, de impactar outras empresárias. Porque o seu estilo de vida, o seu lifestyle, quando a gente vai te seguindo, a gente vê que é uma médica empresária que consegue juntar a parte estratégica, a parte tática, até mesmo a parte operacional, que eu vi que você algumas vezes está ali no operacional. Como é que é essa vida de empresária também? Porque o empresário tem que saber um pouco de marketing, um pouco de vendas, tem que saber de pessoas, produtos, de muitas coisas que são muitas vezes complexas. Como foi que você se preparou? Eu percebi também que você também gosta de fazer treinamentos nessa área business, gosta de levar palestrantes e treinadores para a sua equipe, para treiná-los. Como que é essa vida também no business? Cara, Gustavo, eu fui obrigada, né? Isso aí eu não vou te mentir, não. Eu nasci para ser médica e trabalhar lá no negócio do meu pai, como eu falei. E lá era uma coisa muito médica. Então eu me preparei para ser diretora médica, então para entender de medicina. Mas eu não entendia de imposto, eu não entendia de tributos, eu não entendia de marketing, até porque nessa época nem marketing tinha, quando eu comecei a fazer medicina. Então quando eu entendi que a felicidade ela é sistêmica, eu entendi também que o empreendedorismo ele é sistêmico. Então, para ser hoje um empresário de sucesso no ramo da medicina, não basta você ser um bom médico. Para você ser um bom médico, não basta você saber medicina, você precisa entender de gente. Você precisa ouvir com o coração. Você precisa escutar o que o seu paciente está passando. Muitas vezes o diagnóstico não sou eu quem dou, é o paciente que me conta. Basta eu ouvir ele. Basta eu escutar, olhar no olho dele e entender o que ele está passando. E o que a gente viu em algum momento da medicina foi aquela coisa, não olhei para a cara do paciente, pega a receita e vai, próximo, né? E quando eu caí dentro de uma empresa, eu fui vendo o quanto de coisas que ela tinha. Então eu comecei a estudar mesmo. Eu fui lá, estudei contabilidade, eu fui lá,
Fiz curso de gestão de empresas do meu tipo, que são empresas high ticket, né? Porque ainda tem isso. Clínica de estética não é tudo igual. Hoje nós somos uma clínica high ticket. Hoje a gente tem as maiores tecnologias do mundo. Hoje, André, o núcleo Renata Borgeia, ele não deixa a desejar em nada para nenhuma clínica de São Paulo. Quando eu pensei nele, eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma coisa que ninguém precise mais ir para JK em São Paulo, ou ir para Goiânia, ou vai resolver aqui, né? E aí vem o meu espírito de ousadia, de coragem, de acreditar em mim, porque foi um investimento de muitos milhões para poder montar aquilo ali. São tecnologias caríssimas, tecnologias de ponta, que você compra sem saber se você vai pagar. Sim. Porque quando você compra um produto, você pode pegar ele até consignado. Olha, eu quero 10 preenchedores. Se eu não vender, o colega compra, alguém compra. É muito fácil. E eu vejo também, eu não sei se tu é assim, Renata, mas a gente tem alguns médicos, né, donos de clínicas na nossa carteira de clientes lá do escritório. Eu vejo que o pessoal não faz muita conta de taxa interna de retorno, quanto tempo aquele investimento se paga. O pessoal vai comprando assim na doida e aleatória, e daqui a pouco começa a pressão no caixa e ele não tem um fluxo de caixa ali para estar analisando, para estar discutindo com um especialista e para estar tomando decisão no dia a dia. Como que tu faz essa gestão financeira no teu negócio? Então, é que na faculdade de medicina não tem a cadeira de contabilidade que deveria ter, né? Mas isso aí é o mal do médico. O médico acha que ele sempre pode dar mais um plantão. Não, isso quanto é que isso custa? Se custa mais 2 plantões, eu posso dar. E no final a conta realmente não fecha, né? Eu tive recentemente na One Doctor, em São Paulo. Então, eu acho que lá foi assim, a cereja do bolo que faltava para o meu negócio. Uma virada, né? Eu aprendi a calcular, por exemplo, a hora-sala. Hoje a gente tem que calcular quanto custa a tua hora, né? O custo da tua sala por hora fechada, né? Sim. E enquanto... É a vacância que a gente chama. E tem várias formas também de você calcular, por exemplo, uma tecnologia dessa. Quando você olha para uma tecnologia de 780 mil reais, como a gente comprou agora algumas, você precisa ver quantas parcelas ela vai vir, ela defasa, quantos você consegue dinheiro em cima dela. Tudo isso é calculado, né? Quem faz tudo isso sou eu mesmo. Tu mesmo? Sou eu mesmo. Temos uma potencial cliente aqui lá pro escritório. E eu faço isso e assim, eu analiso principalmente se a coisa é boa. Sim. Porque eu acho que quando a coisa é boa já facilita a venda, né? Ninguém vai comprar coisa ruim. Então, é o primeiro princípio. E aí depois a gente vai fazendo os cálculos e os ajustes que tem que ser feito. Caramba. Mas tudo isso eu tive que estudar de verdade. Eu tô impressionado, porque a Renata, ela fica no estratégico, ela no tático, no operacional, no marketing, de tudo. Não, mas ela tá sobrecarregada. Ela tá sobrecarregada. Quem faz tudo isso tá sobrecarregado. A gente vai ajudar ela. Depois eu tenho o Salomão. Aí vai ter o Salomão e vai ter... Vai ter o Salomão, vai ter o Davi, vai ter o Daniel. Outros personagens da vida tu vai ter agora do teu lado. Enquanto eu vou trabalhando aqui, ó, Salomão vai arrumando o cabelo, vai arrumando a maquiagem, vai arrumando o look. Cara, mas... Vai arrumando tudo. É incrível, Renata. E tu ainda tem tempo pra cuidar de menina e ir pra festa. E eu tenho um cachorro. Eu conheci teu cachorro. Tu conheceu meu cachorro? No supermercado essa semana. Como? Com quem? Quando tu chegou aqui eu te reconheci. É o Luke, né? É o Luke, ele tava no supermercado domingo comigo. Tava com a tua filha. Tava com a Ju. Eu acho que a gente pechou ali na hora da fila do caixa. E aí eu tenho 3 Lulu da Pomerânia, né? Eu tenho 3, aí eu vi o cachorrinho, eu fui brincar. A André é apaixonada por cachorro. Eu amo cachorro também. Sempre tive. André é um dos melhores clientes da Petland, né? Ana Gisele, só que eu mato na Gisele. Eu encho o saco. Conhece Maiane lá, a gerente dela ou não? Não. Da Petland? Rapaz, quando eu chego lá, eu digo logo, Maiane, tu já sabe, pra vender pra mim, tu tem que dar um desconto pelo menos 2, 3 mil reais no cachorro aí. Aí ela fica, e aí, seu André, vem buscar. Aí eu, já baixou? Cadê? Baixou? Né? O primeiro, ele era 10, eu comprei por uns 8. Ele faz comércio de cachorro, eu me apaixono. O Luke foi um amor à primeira vista. Quando eu olhei pro Luke, eu falei, é meu, me dá, eu quero. Agora, o nome dos meus cachorros é que são comédia. Um é o Agenor, outro é o Apolônio, outro é o Bartolomeu. É só nome de velho. Graças a Deus eu não sou teu cachorro, porque eu não ia gostar desses nomes não, viu? Mas tu sabia que depois eu descobri que Apolônio é o santo dos cachorros?
o Santo Apolônio. Depois eu descobri, eu nem sabia. Aí foi uma coincidência, mas graças a Deus esses cachorrinhos encheram a vida da minha esposa de alegria. Agora, hoje, mulher feliz é família feliz. O problema dos homens é esse, é que eles não entendem que você fazendo uma mulher feliz, dando paz e segurança para ela, tudo na sua vida vai fluir. É por isso que a vida é do jeito que é. Porque os caras não entendem o que a mulher quer. Agora Salomão entende que ele te passa paz e segurança. Salomão passa. Por isso que ele tá na tua vida até hoje. Né? É ou não é? Os maridos passaram, mas Salomão ficou. Foi ou não foi? Não, Salomão ele só vai, ele já disse que ele não vai não. Vai não, Salomão? Graças a Deus. Ele gosta do Leblon. Salomão, faz uma declaração de amor aqui pra faz pra Renata a declaração de amor pra ela, faz. Bom, falar de Renata é falar Microfone. Olha aí, ó. O fã número 1 de Renata. Gente, ao vivo aí pra vocês. Salomão ao vivo entrando no podcast. Bora ver aqui, se é de verdade ou não é. Porque quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Bom, falar de Renata pra mim é falar de uma mulher empoderada, uma mulher ousada, autêntica e que se desdobra em todos os momentos da vida dela. Eu costumo falar que Renata ela dorme muito pouco porque ela tem uma lida muito grande, então isso eu passei a entender com o passar do tempo, mesmo eu cobrando, falando que o sono é qualidade, como ela diz, mas para ela dar conta de tantas coisas, ela precisa ser ela, e Renata depende apenas dela. Então, ver uma mulher com essa idade, do nível da Renata, é sem dúvidas inspiração, né? Eu costumo falar, Renata, você é luz na vida das pessoas, as pessoas de fato merecem te conhecer, merecem saber quem é a Renata, né? E é isso, eu amo muito ela, ela é tudo pra mim, ela é minha mãe, ela é minha irmã, ela é tudo na minha vida. Aí, Moments of love. Pode, viu? Tá vendo? O olho botou pra mão. Aí sim, viu? Gostei da declaração, cara, é isso aí. Mas... Fala um pouquinho sobre a tua conexão com o Salomão também, porque eu vi que é algo como se fosse mãe e filho mesmo, né? A gente vê que tu quase te emocionou, na verdade tu tá emocionado, né? A minha história com o Salomão é muito forte, né, Gustavo? O Salomão, ele vem de um lugar muito simples, que é o Estandarte. É um interior que é divisa com o Pará. E eu trabalhava em Pinheiro. E na hora do almoço, eu não tinha onde descansar, porque o repouso médico era só homem, eu não queria ficar lá no meio. Sim. Então eu ia para um salão que tinha do lado. E aí quando eu cheguei lá, o Salomão limpava o chão, depois o Salomão tava no caixa. Aí teve um dia que eu falei, cara, eu queria tanto lavar meu cabelo, mas não tem ninguém. Ele falou assim, doutor, eu lavo. Tu sabe lavar cabelo, menino? Doutor, você lavar e secar. E aí ele lavou e secou, e eu gostei. Depois ele fez a unha. Aí teve um dia que eu tinha um evento para vir aqui. Eu falei, caraca, o evento eu vou chegar às 7h40, o evento termina às 9h. Se eu for me maquiar, eu vou perder. Ele falou, eu sei maquiar. Que história é essa, rapaz? Me dê aqui. Aí ele fez uma maquiagem, e aí chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, um dia eu cheguei lá no salão, ele estava muito triste, quase que chorando. Eu falei, o que foi, amigo? O que aconteceu? Ele, a pandemia chegou, o salão vai fechar, eu vou ter que voltar. Eu falei, olha, eu não tenho muito para te oferecer, mas casa e comida eu tenho. Se você me ajudar com os meus filhos, eu também posso te dar um salário. Mas é um salário mínimo. Você quer? Aí ele, que horas a gente vai embora? Isso era 12:30. Eu falei, 4 horas eu passo pra te buscar. E 4 horas ele estava pronto. E aí ele veio e nunca mais ele saiu lá de casa. E lá em casa ele faz tudo. Ele manda nas crianças, ele manda na casa, ele manda na minha vida. Tem dia que eu me irrita. Eu falo, eu não quero conselho, eu não gosto de conselho, não tô aberta pra ouvir. Mas ele fala do mesmo jeito, se mete. E é isso. Que top, glória a Deus. É isso aí. Que bom, né? É importante a gente encontrar os anjos, né, da nossa vida. A gente acaba se conectando com pessoas que fazem diferença no nosso caminhar, né? E não tem pra onde correr. A gente tem que abençoar essas pessoas, tem que cuidar delas, elas cuidam da gente. E é uma relação que tem que ser de mutualismo, né? A gente tem que ser bom pra ele tem que ser bom pra nós e todo mundo é feliz junto. Toda relação, André, ela precisa ser... As duas partes têm que dar. Isso. Se você dá, só dá, e você não recebe, aquilo ali desequilibra. Né? Desequilibra. Isso fala muito, os chineses falam muito sobre isso, né? Sim. Nunca faça nada sem receber algo em troca. É a lei do equilíbrio. E assim, às vezes você pensa que isso é muito duro, mas na verdade, no fundo, se você parar pra você pensar, tem um pouco de razão. Sim. Quando você só dá, uma hora você se cansa, sabe? Uma hora você tá exausto e não percebe.
toda relação, por isso que os casamentos terminam, por isso que as amizades terminam, porque só um dá. Só um compra, só um faz, só um gosta, só um ama, só um cede. Daqui a pouco você tá exausto. E aí só o amor não é mais suficiente, ou já nem existe mais o amor. É isso aí. E é isso. O que você fizer, faça com amor e se doe. E eu acho que é por isso que a gente tá certo. Eu e ele. Show de bola, é isso aí. Show de bola. A lei do equilíbrio é uma das leis mais importantes, né? Porque realmente, tipo, quando a gente não equilibra com o ser humano, vai ter problema lá na frente. E geralmente as histórias que a gente tem com pessoas que não deram certo é porque em algum momento a relação desequilibrou. Um deu mais que o outro se endividou, e aí foi melhor brigar e sair da relação porque o equilíbrio ali não existiu, né? Eu falo muito sobre isso, eu não conhecia essa lei, conheci depois que eu tive contato com uma pessoa que não era só muito espiritualizada, mas também trabalhava nessa área, foi um grande amigo meu, e eu comecei a entender um pouco sobre a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, a lei da ordem, porque tem uma ordem também, né? A gente vem muitas vezes com muita desordem na nossa natureza energética, que vem muitas vezes das nossas ancestralidades, né? Então isso é muito importante. Isso foi uma coisa, André, que isso. eu fiz assim na minha vida. Em determinado momento da vida, eu assim, quando eu voltei assim firme, realmente firme para a igreja, uma das coisas que eu mais pedi para Deus foi que ele me permitisse escrever a minha história. Sim. Quebrando naquele momento toda e qualquer maldição familiar, praga que alguém pudesse ter me jogado na vida, alguma coisa que eu estivesse carregando do meu pai, da minha mãe. Eu trabalhei muito isso na minha vida também, para eu poder conseguir evoluir. Eu pedi que muito. Essas coisas travam a gente. Travam muito, né? Se você pensar que as maldições, elas passam de geração em geração, então você tem que se humilhar para Deus. O pessoal fala muito de macumba, mas, cara, às vezes são coisas que vêm de padrões familiares que desalinharam. Até outro dia eu não acreditava também nesse negócio de macumba, mas hoje eu acredito. Mas é real. E tem muita gente, sabe, André, que te faz o mal de graça. Às vezes, não é pelo que tu tem... É só pela luz que tu carrega. E esse é um ponto, inclusive, que alguns dos nossos mentorados falam assim, eu não gosto de me posicionar nas redes sociais porque atrai muita inveja. Isso é um dos pontos uma das objeções que as pessoas falam quando dizem que não vão se posicionar nas redes sociais. Nós temos diversos profissionais, né, André, que são de alta patente, os caras são muito bons, as mulheres são maravilhosas, mas elas não se posicionam e muitas vezes até prejudica nas vendas da empresa, porque quando você se posiciona no marketing, respinga nas vendas diretamente, a pessoa prefere não se posicionar porque ela vai atrair inveja, olhares, pessoas criticando. E como foi no teu início? É até curioso isso. No teu início, tu tinha esse pensamento, meu Deus, se eu me posicionar, vão ter invejosos, pessoas que vão querer ficar com raiva de mim de graça. Não, eu acho que eu tive sorte, porque quando eu me posicionei, eu não acreditava muito nesse negócio de inveja. Porque senão talvez... talvez pudesse ter sido mais um bloqueio. Mas, assim, sabe, Gustavo, quando você se posiciona, você, de fato... Atrai invejosos, críticos, pessoas que queriam fazer como você faz e não conta. Às vezes não é o conhecimento técnico, tem gente tão boa quanto você no mercado, mas que não consegue fazer a coisa como você faz. Mas também tem um lado bom da história, porque quando você se posiciona, coisas boas também acontecem. Sim. Você aumenta suas vendas, enfim. Então, o que é felicidade para você? O que você quer da sua vida? Acho que isso é um ponto de partida para qualquer coisa no mundo. Tem gente que não, que só quer ter uma vida leve, viver no anonimato, ser uma pessoa mais calma, tá tudo bem tudo. Então, assim, não se posicionar não é ruim nas redes sociais para algumas pessoas. Mas pro nível de vida que eu quero chegar, pro impacto que eu quero causar na vida das mulheres, a forma mais rápida... O teu próprio, que na verdade tu colocou na balança o teu propósito e as consequências que tu pode atrair do posicionamento. E o teu propósito pesa mais, né? Com certeza. Eu acho que isso é interessante porque, na verdade, nós falamos muito sobre propósitos e as pessoas que vêm nessa mesa, que são grandes pessoas também, grandes empresários e empresárias, eles sempre colocam o propósito acima de muitas coisas, né? Sim. E isso é genuíno, eu vejo que isso é genuíno. E tudo é sobre pessoas, né? Se eu perguntar para o André que o propósito dele vai resumir em pessoas. Se eu perguntar o teu propósito, vai resumir em pessoas. E Jesus, ele fala algo marcante,
2 princípios resumem os 10 mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o seu próximo, você realmente é capaz de até renunciar a algumas consequências incômodas porque você é que vai viver o propósito de forma genuína. Isso é muito lindo. Isso é ser empresário, isso é ser empreendedor, né? É viver o propósito, porque como tu é fã do Paulo Vieira, né, e sabe que tudo é sistêmico, não tem como a gente prosperar de verdade se a gente não souber equilibrar todas as áreas que a gente precisa trabalhar, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou um cara que eu sou workaholic, né? Eu foco muito no trabalho, só que o meu corpo tá reclamando. Por quê? Eu já fui um cara muito magro, muito atlético, hoje eu tô um pouco com sobrepeso. Mas por quê? Eu foco tanto no trabalho que quando é o momento de eu focar na minha saúde, eu tô cansado. E aí eu prefiro procrastinar esse momento de voltar para minha vida atlética, né? Então, assim, as pessoas, elas vão vivendo aquilo que elas gostam. E eu sei que esse é algo que eu gosto demais. Então, por exemplo, hoje eu sei que eu não posso me manter muito tempo nisso. Por quê? Porque senão uma hora eu vou ser cobrado, e pode ser de uma hora para outra, e isso pode me cobrar algo grande. Mas em contrapartida também eu tenho algumas outras coisas que me levam a isso. Eu tenho pessoas que eu cuido, eu tenho o crescimento das empresas, que é uma preocupação muito grande que eu tenho para conseguir gerar mais postos de trabalho. Hoje eu me vejo nesse compromisso, né? Um dos escritórios que eu tenho hoje, eu me lembro que quando eu comecei ele há 1 ano e meio atrás, que foi a outra empresa que eu coloquei, eu tinha 2 pessoas. Hoje eu tenho quase 15 pessoas dentro desse escritório. Então foi muito rápido o crescimento disso. Então eu vejo que meu trabalho ele é muito importante para abençoar famílias, para abençoar a vida de pessoas. Então isso é um compromisso que a gente, quando assume esse papel do empresário, a gente sabe a relevância disso dentro da sociedade. Não é o povo político que está gerando emprego, somos nós empresários que estamos gerando emprego. Somos nós empresários que estamos contribuindo, né, fiscalmente para poder sustentar esse país. É a massa produtiva que movimenta o Brasil. Não é a política, não é o governo federal, não é o governo do estado. Somos nós empresários que geramos riqueza para o país, e nós sabemos desse compromisso. E do que adianta você viver tudo isso, fazer tudo isso, se você não estiver vivo para viver tudo isso que você está plantando? Exatamente. Né? Esse é um dos principais pontos. Você tem que parar um pouco, André, para tentar entender e enxergar o que lá atrás talvez esteve em desordem. Sim. Porque não é porque você é o workaholic, porque eu também sou. Né? Eu durmo 4 horas, 5 horas e me priorizo. Talvez lá atrás teve algum gatilho de... Não quero falar a palavra falta de amor próprio, mas de você não se enxergar em primeiro lugar. Uhum. Então, a minha vida, ela dá muito certo, por quê? Porque eu sou a minha prioridade. Eu estou em primeiro lugar na minha vida, acima de qualquer pessoa, inclusive de Júlio Davi. E se eu estiver bem, Júlio Davi vai ficar bem. É esse o pensamento. Se eu estiver bem, a minha empresa vai ficar bem. Se eu estiver bem, o Salomão vai ficar bem. Com certeza. Agora, se eu não estiver bem, se eu estiver triste, se eu estiver cansada, se eu não estiver com saúde, se eu morrer amanhã, tem uns 3 que estão ferrados. Então, assim, eu olho pra mim e falo, cara, isso aqui é a matéria que precisa suportar tudo isso aqui que tá na minha cabeça. Perfeito. Eu tenho muita ideia. Eu queria ser gêmea. Só queria ser gêmea. Não queria que ela fosse. Eu queria só ser outra Renata. Para que eu conseguisse colocar em prática. Para tu administrar junto com todas as ideias que eu tenho para colocar em prática. Então, assim, talvez você precise olhar para uma coisa mais interior. Porque quando a gente não tá bem no nosso externo, tem alguma coisa muito primitiva. A Maria tem uma história linda sobre isso. A Maria foi obesa a vida inteira. Obesa mórbida mesmo. A Maria fez bariátrica e não emagreceu. Caramba. E a gente foi lá no gatilho dela. Lá no gatilho dela, da infância, da exigência da mãe dela. E aí a gente foi virando a chave. Para que ela entendesse e se priorizasse. Cara, é tão legal, assim, ver a conexão de vocês duas. Eu acompanho, né? Vocês duas vão correr na praia, assim, e eu não sabia dessa história. E a gente vê que o Senado Federal fez uma pesquisa que de cada 10 pessoas, 2 estão
com ansiedade ou com depressão. De cada 1.000 pessoas que estão Eu morrendo... acho que até mais. Acho que até aumentou. De cada 1.000 pessoas que estão morrendo, uma está se suicidando. E a mídia tem um pacto de não divulgar essas informações para não motivar pessoas a fazerem o mesmo. E muitas mulheres estão fazendo isso. Muitas mulheres que estão deixando de se amar, muitas mulheres que, quando deixam de se amar, acabam Uma família inteira se destruindo. E isso não é besteira. É besteira até a pessoa passar por isso. Porque quando a pessoa passa por isso, ela entende, cara, é horrível. E eu vejo o teu propósito, eu acho isso muito bonito, porque a mulher é um sexo frágil, né? A gente vê que a mulher às vezes vai empreender. Não fala isso. Dizendo o André, não. Ele perguntou aqui por que minha energia masculina é tão alta. Mas assim, eu digo assim, minha mãe, ela também é empreendedora e muitas vezes ela foi aquela mulher forte na frente de todo mundo, mas como eu sou muito próximo a ela, eu olhava muitas vezes ela no quarto chorando nos pés do Senhor e pedindo socorro pro Senhor. Então, assim, eu sei que muitas vezes a gente tá com essa coraça de forte, mas por dentro só Deus. Sim. E nós sabemos como que nós estamos. E esse teu trabalho de enaltecer a mulher, eu acho isso muito bom. Parabéns, minha amiga. Que Deus te abençoe ainda mais. Eu também acho muito importante, mas eu tenho uma ressalva em relação a esse movimento. Eu sempre eu sempre falo que esse movimento ele é legítimo. Eu acho que ele é importante. Eu acho que ele traz um resgate kármico de todo o sofrimento que a mulher passou, de toda a desigualdade que a mulher viveu, socialmente falando, mas que a gente não pode esquecer que a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. E isso é uma coisa que não pode enrijecer o coração da mulher e não pode amolecer o coração do homem. O homem não pode ser tão mole ao ponto de perder a identidade dele de homem. Com certeza. E a mulher não pode ser tão dura ao ponto de perder a sensibilidade dela como mulher. Então eu acho que isso é um ponto que os movimentos feministas precisam lembrar também. E tipo assim, é saudável o homem e a mulher estarem juntos. É saudável o homem valorizar a mulher, enaltecer a mulher, levantar a mulher, querer que a mulher tenha o mesmo peso na sociedade que ele tem, né? Porque isso é algo legítimo e importante, né? Eu concordo plenamente. E quando eu trago esse esclarecimento, André, a respeito de mulher, quando eu falo desse... Eu nem acho que em momento algum aqui vocês escutaram eu falar no empoderamento feminino. Não. Que é essa palavra chata, né? Isso. E quando eu penso em empoderamento, me vem logo a Anitta na cabeça. Não sei porquê. A Anitta, a Madonna e tal. E não é nada disso. Sim. Tá? É ser livre para fazer suas escolhas dentro de uma verdade bíblica, principalmente, né? Uma verdade de um ser superior, de Deus. E entendendo o que a mulher é, o papel na sociedade dela, qual que é, né? Sim. Então, eu não gosto dessa palavra sexo frágil, eu não acho que nós sejamos isso. Também não acho que nós somos muito fortes, né? E o que eu venho resgatar é só o desejo da mulher de se expressar, de ser o que ela quiser ser, de se cuidar, né? Eu tenho relatos de mulheres que entregam o dinheiro dela para os homens. Sim. E nem um creme da Natura para o rosto elas podiam comprar antigamente. Então, assim, isso para mim é bizarro. Sim. Da mesma forma que eu acho ridículo a mulher pensar que ela tem que casar com um homem para sustentar ela. Sim. Isso é ridículo, Sim, entendeu? Quem te sustenta é o teu pai e a tua mãe. Tu saiu de casa, é você, sabe? Se o teu marido pode, se ele ganha muito mais do que tu, ou não. Se ele ganha o suficiente para te sustentar, e ele quer, e é um prazer para ele, era um prazer para o meu pai sustentar a casa. Sim. Os filhos, ele dizia, não, Silvana, o dinheiro é teu. É outra coisa. Pô, legal. Sim. É outra situação. Mas Legal. assim, tu entrar num casamento com uma regra de que o cara tem que te bancar, isso para mim não funciona. Desequilibra, né? Desequilibra total. Sobrecarrega a pessoa, tá? E não é nada sobre... eu acho que mulher não pode estar usando a bunda de fora, sabe? Eu fui no Réveillon agora em Carneiros, achando que eu estava assim no supra-sumo, e eu saí da festa horrorizada. Porque quando eu olhei o tanto de mulher com a bunda de fora, só com o bico do peito coberto, você perde a curiosidade do homem de querer ver, né? Meu pai, ele foi muito meu amigo, André, ele falava sempre uma coisa, tudo que o homem quer é te finalizar. Ele falava desse jeito. Então, o que eu vejo as mulheres hoje? Elas entregando o corpo, porque o homem, até hormonalmente falando, o homem tem 700 de testosterona, a mulher tem 10, 20.
Então, você entrega a cereja do bolo, você entrega o cofre cheio de dinheiro pro homem antes de saber quem o cara é. Sabe? Sim. É isso que a gente está vendo. É completamente diferente do que eu prego. Sim. Né? O que eu prego é a normalização, é o desejo de se expressar, de ser quem você quer, de fazer as suas coisas, de se cuidar. É ver as coisas com naturalidade, Com naturalidade. Dentro do equilíbrio. É. Né? E muito feminismo. Feminismo no sentido de ser feminina. De entender que, poxa, tem que tá arrumada. Tem que passar um batonzinho. Tem que passar um blushzinho. Tem que andar com o cabelo arrumado. Sabe? A mulher com aquelas unhas por fazer, pelos em excesso. Isso descaracteriza a mulher, entende? Perfeito. Então é nesse sentido, tá? Muito de bola. Mas eu não tenho dúvida de que a mulher nasceu pro homem, o homem nasceu pra mulher. Com certeza. E é isso, e a gente tem que casar mesmo. Sim. Mas quando a gente encontrar Tanto é que a gente já casou mais de uma vez, né, Renata? Eu, pelo menos, já casei duas. Eu casei, mas Mas eu vou casar de novo. Muito bem. E não é com Salomão. Não, Deus me livre. Salomão tem nojo de mulher. Ele deixa a cara, eu tenho nojo, não é com Salomão, não. Meu ungido vai aparecer, mais ou menos dia, vai aparecer em nome de Jesus. Eu tô só orando por ele aparecer. Amém, vai aparecer. Pessoal, infelizmente, bom, né, estamos chegando aí Passou ao rápido, fim. viu? Passou muito rápido, foi divertido, eu já estava esperando que fosse ser divertido, porque Renata é uma figura, né? Mudou muito a imagem que eu tinha em relação a você, que eu achava, né, você é uma pessoa muito séria, agora eu já consegui acessar um pouco a tua essência e ver que que tu é uma pessoa que, quando a gente conhece, desmistifica a imagem que tu passa, né? Porque como tu é muito séria, né, e às vezes, né, não é muito de falar, a gente olha assim e diz, rapaz, será que essa moça é simpática? E quando a gente lhe conhece, a gente vê que você é uma simpatia, uma pessoa altamente entendida, com um nível de consciência muito grande, e isso é muito legal. Superou minhas expectativas hoje. As nossas, todo mundo tá muito feliz. O que eu vou te pedir agora é para deixar uma mensagem, né, para o pessoal que está nos assistindo, para as empresárias, para os empresários, para o nosso público. Deixa a tua contribuição, a tua mensagem, imprime, né, mais uma vez a tua marca aí na galera, para a gente poder finalizar aí. Bom, pessoal, a gente veio aqui para falar de empreendedorismo, para falar, né, desse foco aí no trabalho. E se eu pudesse dar uma dica, uma orientação aí, empreendam na área que vocês amem. Ninguém suporta acordar todo dia ao lado de alguém que não gosta e, da mesma forma, de trabalhar com aquilo que não gosta. Então, pode parecer simples, de repente você gosta de fazer brigadeiro, você gosta de vender. O que você gostar, o que você fizer, faça bem feito. Faça com amor, faça com verdade, porque, com certeza, o que você plantar, você vai colher. E o sucesso, ele é fruto do nosso plantio, né? Então, se você plantar o bem, a verdade e a autenticidade, a criatividade naquilo que você faz, você vai ter muito sucesso. Hoje não é rico, não é bem sucedido, não tem sucesso quem é médico, ou quem é dentista, ou quem é advogado, ou quem é contador, enfim. Tem sucesso quem faz com amor. É isso aí. E muito mais do que dinheiro. Acredito muito nessa mensagem. Quem faz com amor, tudo que é feito com amor prospera. Aquela comida da vovó que a gente come. É a melhor do mundo, com amor. Demais. Então, tudo que você faz com amor e com verdade, com propósito, no final, a conta, ela sempre fecha. Então é isso. Façam com amor, não tenham vergonha. Façam com amor que tudo vai multiplicar. Tudo vai multiplicar e tudo dá certo. Meus amigos empresários, estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio. Vamos agradecer nossa amiga Renata Bogeia, que é um amor de pessoa. Obrigado. Né? Obrigada, gente. É isso aí. Não se esqueçam, né? Dê o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que esse projeto ele precisa crescer para abençoar mais vidas. Vamos ficando por aqui e logo, logo teremos mais novidades para vocês. É isso aí. Show de